Nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor no Salmo de número 27. Abra a tua Bíblia comigo, no Salmo de número 27. O tema da palavra no qual estaremos refletindo esta noite é: minha esperança está em Deus. Minha esperança está em Deus. E este salmo nos traz ensinamentos preciosos acerca da nossa esperança no Senhor. Ok? Quem não tem Bíblia ou quem não achou ainda, está aqui projetado aqui na TV. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem, obrigado, Janine, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, nem rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda. Não me deixes, nem me desampare, ó Deus da minha salvação, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantam falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria, sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Pode se assentar, meus irmãos. Minha esperança está... Que barulho é esse? Ah, é o culto das crianças? Pensei que tivesse um baile funk aqui no shopping. Estão bombando lá embaixo as crianças, hein? Meu Deus, Minha esperança está em Deus. Irmãos, este salmo é um salmo davídico, é um salmo de Davi. Este salmo, ele tem um aspecto bastante curioso. Ele mostra, ao longo desse salmo, desses 14 versículos,
vários momentos da vida do salmista, do rei Davi, ao longo deste salmo, que a gente não sabe quanto tempo Davi leva para elaborar esse salmo. Eu já disse aqui, salmos são cânticos, é o inário do povo judeu, e nós estamos diante de um cântico que revela alguns altos e baixos da vida do rei Davi, ou pelo menos ele alterna neste salmo momentos de fé, de uma fé expressiva, de uma fé relevante, de uma fé contundente, firme, e ao mesmo tempo, no mesmo salmo, versículos depois, ele tem uma baixa. Ele começa a queixar-se da pressão dos seus adversários e expressar temores. Então, irmãos, por conta disso, pelo menos duas correntes teológicas teorizam sobre a autoria deste salmo. Não propriamente a autoria, mas as circunstâncias em que ele foi escrito, né? Uma corrente teológica defende a ideia de que, por causa dessa alternância de ânimo, de estado de espírito, ora lá em cima, ora lá embaixo, ora cheio de fé, e ora tomado por pavor, pelo medo, há uma corrente teológica que defende que talvez Davi não tenha escrito sozinho este salmo. Talvez ele estivesse acompanhado de um outro escritor. Por isso explicaria essa alternância desse estado de ânimo, desse estado de espírito. Uma outra corrente, e é particularmente a que eu creio, defende que não, este salmo foi escrito por um único homem, por Davi, e retrata exatamente o que nós somos, retrata exatamente a nossa humanidade, porque nós somos assim. Por mais que a gente busque, por mais que a gente queira Deus, por mais que a gente ore, por mais que a gente se consagre, nós estamos sempre envoltos nesta condição. Ora, tem dias que nós acordamos cheios de fé, tem dia que nós acordamos e chamamos o inimigo como é que é o nome desse negócio de luta? Pro octógono. Tem dias, irmãos, que a gente, né, acorda e chama o adversário para a guerra. Vem! Pode vir quente, que eu estou Satanás, né? Pode vir quente, eu estou fervendo, vem! Tem dia que a gente está com fogo nos olhos. Se o diabo passa perto da gente, a gente, né, nem toma conhecimento. Mas tem dias, irmãos, que a gente acorda e parece que nem crente nós somos. Quem já acordou assim? Quem já passou um dia assim? Gente, parece que nem crente nós somos, não é? Agora, deixa eu te dar uma boa notícia. Se você tem esse sentimento, você não é o único. Você é um entre muitos, milhares e milhares. Aliás, todos nós somos assim, irmãos. O apóstolo Paulo, um gigante na fé, um dos maiores exemplos de uma fé sólida, madura, consistente, teve um dia que ele acordou assim: não estou legal, miserável homem que sou, eu estou me vendo como um homem miserável, o mal que eu não quero, o bem que eu quero eu não faço, não consigo, mas o mal que eu não quero está sempre presente. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E Paulo faz uma declaração lá do fundo do seu coração, tira lá de dentro da sua alma
essa declaração que revela como ele está naquele momento. Irmãos, quem de nós não tem esses momentos de nos sentirmos miseráveis, de nos sentirmos incrédulos, de nos sentirmos sujos por alguma coisa que fizemos ou pensamos? É a nossa humanidade. E, meu amado, este salmo, ele mostra justamente esses altos e baixos do ser humano, que são próprios da nossa humanidade. Eu me vejo neste salmo, e você pode se ver, você pode se perceber neste salmo. Ninguém, irmãos, ninguém é gigante todo dia. Ninguém é cheio de fé todo dia. Ninguém é inabalável todo dia. Tem dias em que você vai se sentir fraco. Tem dias em que a presença dos teus adversários vão te intimidar. Nem todo dia você estará com esse espírito, esse estado de ânimo, pronto para chamar os teus adversários para a guerra, né? Como aquela música, tem umas músicas, né? Como é que é? Se o mar não se abrir, eu vou passar por cima das águas, né? Não tem uma música assim? Vou passar por cima das águas, não são de Deus, né? Não tem? O crente, nananana, eu só lembro essa parte da letra, o crente, nananana, só lembro essa parte, né? Só essa parte. E se o mar não se abrir, eu vou passar por cima e tal. Se não tiver porta, eu passo pela parede, mesmo sem porta. Tem dia que a gente está assim, irmãos. Tem dia que a gente está assim. Mas tem dia que a porta pode estar escancarada, mas você está, ai, Senhor, me leva até a porta. Ai, Senhor. Faz parte. E este salmo, querido, mostra isso. Provavelmente Davi escreveu esse salmo no momento de muitas guerras, porque ele começa. E aí, irmãos, eu vou te dar algumas dicas nesse salmo, para você lidar com esses estados de mudança de ânimo. Mudança de ânimo. Hoje em dia a gente lida com... Redobre tua atenção. Hoje em dia a gente lida com uma tropa de crentes que parece que a gente tem que animar o pessoal o tempo todo. Um povo que está sempre num estado de desânimo, desânimo, oposto ao ânimo. E eu não estou falando só dos crentes da igreja. Eu participo de café de pastores, vários, né? De vez em quando eu participo de um café ali, outro, né? Então a gente está sempre em contato com muitos pastores, e às vezes no café, irmãos, os pastores mostram um estado de desânimo. Não sei o que, as coisas não estão fluindo, o inimigo está se levantando, o inimigo me deu uma pernada, o inimigo me deu uma chave de braço, e o inimigo me deu uma chave de perna, e o inimigo me deu um armlock. Armlock, o pessoal do jiu-jitsu aí sabe do que eu estou falando, né? Para o resto é mistério, para os demais é mistério. Vai fazer lá o jiu-jitsu, né? Aí você vai saber o que é armlock. E aí, irmãos, a gente lida com uma igreja que parece que você tem que estar sempre animando o povo, motivando externamente. E hoje eu vou lhe dar uma chave para você vencer o desânimo. Você vai aprender neste salmo qual é o segredo para você não viver desanimado. O desânimo vai bater a tua porta, vai. Quem aqui nunca acordou na segunda-feira? Senhor, que vontade de não ir para o trabalho. Senhor,
Irmãos, agora pensa comigo, principalmente, irmãos, teve uma fase, né, que eu trabalhava longe, eu tinha que acordar 5h15, estava escuro ainda. Já era ruim acordar essa hora para ir trabalhar. Pensa, quando você acorda e está um temporal do lado de fora. Meu Deus, a combinação perfeita para o espírito de desânimo te abraçar. Irmãos, ele me agarrava assim, vem, e me dava uma gravata e tá, e já era ruim acordar esse horário. Eu abria a janela e água caindo, e tá, trovão, relâmpago, e muita chuva. Então, meu Deus, me dá graça. Desânimo. O salmista aqui, tudo indica que Davi, ao escrever esse salmo, ele está sob pressão de adversários. Ele está em guerra. Ele está em guerra. Disso não temos dúvidas. Até pelas suas falas. Mas, seguindo a sequência do salmo, nós vamos ver essas alternâncias desse estado de ânimo de Davi, desse estado de espírito dele. Davi começa o salmo declarando, ele começa lá em cima, primeiro versículo: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? Não tenho medo de nada, ninguém. Satanás, eu não tenho medo de você, seu cachorro vira-lata. Davi começa chamando o diabo pro octógono, chamando para briga. Satanás, seu cãozinho. Só que no primeiro versículo, o mesmo Davi que fala: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Eu não tenho medo de ninguém, o Senhor é a minha força, nada me intimida. Davi começa o salmo lá em cima, o estado de espírito dele está no topo. Aí ele começa a descrever agora a situação em que ele possivelmente está vivendo. Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Aqui ele dá um testemunho. Por que ele está tão vigoroso? Porque ele viu na história dele que todas as vezes que os adversários se levantavam contra ele, todas as vezes que os adversários se levantaram contra ele, eles tropeçaram e caíram diante dele, porque o Senhor era com ele. Agora os adversários se apresentaram, e Deus permitiu que os adversários se apresentassem. Ouça uma coisa, irmãos: os adversários vão se apresentar a nós ao longo da nossa vida, isso é fato. Não há como mudar isso. Pastor, e se eu não jejuar? E se eu não orar? E se eu não buscar ao Senhor? O adversário vai se levantar, os adversários vão se levantar. Você é crente, os adversários vão se levantar contra você. Só que, querido, Davi dá um depoimento: todas as vezes que os adversários se levantaram contra mim, eles tropeçaram e caíram. E da mesma forma hoje, o Deus de Davi é o nosso Deus, e todas as vezes que os nossos adversários se levantarem contra nós, eles vão se levantar para cair. Vai cair. Queridos, tem que haver essa certeza no teu coração. Adversários, Deus vai permitir que eles se aproximem sim. Deus vai permitir que eles se aproximem sim. E o adversário só se aproxima de nós com permissão de Deus. Sem permissão de Deus, o diabo não nos toca.
O diabo só se aproximou de Jó e fez aquele estrago, aquela arruaça na vida de Jó, porque Deus permitiu. Ele teve que pedir permissão ao Senhor. Com a permissão de Deus, ele foi, se apresentou. Mas Deus deu vitória ao seu filho. E o Deus que deu vitória a Jó é o Deus que nos dá vitória hoje. É o Deus que te dá vitória nas tuas guerras hoje. É o Deus que te exalta hoje. Então, Davi, ele começa o salmo exaltando a Deus, falando da grandeza. Deus é a minha luz, a minha salvação, Ele é a minha força, de quem me recearei? Queridos, para que você vença as tuas guerras. Como é que é o cântico? Assim eu luto minhas guerras, para que você vença as tuas guerras. Primeiro, você tem que começar. Você tem que começar a ter uma visão de Deus, semelhante a que Davi tinha. Quem é Deus para você, irmão? Quem é Deus para você? A visão que nós temos de Deus vai determinar o nosso estilo de vida cristã. A visão que nós temos de Deus vai determinar a dimensão da nossa vida cristã. A visão que você tem de Deus vai determinar o teu nível de vida, a tua dimensão de vida. Qual é a visão que você tem de Deus? Davi tinha a visão de que Deus era sua luz, sua salvação e sua força. Davi não confiava na sua própria força. Deus era sua luz. O conhecimento que ele tinha, a sabedoria que ele tinha, ele reconhecia, vem de Deus. Ele é a minha luz, Ele é a minha salvação. Ele é a minha salvação. E salvação no Antigo Testamento, o termo é amplo. Salvação no Antigo Testamento não é a salvação tal como no Novo Testamento, que está baseada em Cristo, na nova aliança, no sangue de Jesus, na morte e ressurreição de Cristo, na fé, na graça. Não. A salvação no Antigo Testamento tinha um sentido muito mais amplo. Um livramento era uma salvação. A derrota dos adversários era considerado salvação. A cura de pragas, de pestes no meio do povo, Deus salvou. Enfim, salvação tinha muitos significados no Antigo Testamento. Então, queridos, a visão que você tem de Deus vai determinar a tua dimensão de vida cristã. Qual é a visão que você tem de quem é Deus para você? Para Davi, Deus era a força dele. O Senhor é a minha força, é a minha luz, é a minha salvação. Tem salmos que Davi declara que Deus é o seu maior tesouro, o seu maior bem. Então, queridos, se você tem uma visão de Deus gigantesca, você vai conhecer a manifestação gigantesca de Deus na sua vida. Quantos entendem isso? Eu vou repetir porque eu acho que alguns não entenderam. Se você tem uma visão de Deus gigantesca, você vai ver o agir de Deus de forma gigantesca na tua vida. O agir de Deus na sua vida será proporcional à visão que você tem do Deus que você serve. Quando Salomão foi consagrar o templo, que acabara de ser construído nos seus dias, iniciado o projeto pelo seu pai, que juntou o material, o rei Davi, e a planta foi dada a ele para ele executar o projeto. No dia da inauguração, Salomão oferece um sacrifício ao Senhor. E o que nos chama a atenção ali naquele texto é a proporção do sacrifício. Eu não lembro exatamente os números, vou tentar aqui puxar pela memória, mas coisa de
22 mil bois, 20 mil cordeiros ou cabritos, são vários animais, 122 mil cabeças de outro tipo de animal, totalizando quase 200 mil, eu não estou falando 200 animais, totalizando nesse sacrifício quase 200 mil animais, para a inauguração de um templo. Meu irmão, pensa, se enfileirar quase 200 mil animais, eu acho que deve pegar a Avenida Brasil inteira, se colocar um ao lado do outro, um enfileirado, deve pegar de Campo Grande até o centro da cidade. Pensa no tamanho do sacrifício. Aí alguém pode dizer, exagero, para que tanto animal? Para que um sacrifício tão grande? Para que esse exagero? Irmãos, redobre tua atenção. Salomão fez aquilo porque aquele sacrifício era proporcional à visão que ele tinha de Deus. Hoje de manhã, era o local onde Deus habitava, era o local onde a presença de Deus se manifestava. E Davi diz, eu pedi e vou buscar, eu quero estar na casa do Senhor, aonde está a presença de Deus, todos os dias da minha vida. Irmãos, você sabe o que é isso? Eu quero estar no lugar onde Deus está todos os dias da minha vida. Irmãos, como é bom estar no lugar onde Deus está. Porque no lugar onde Deus está, nós somos mais felizes. No lugar onde Deus está, nós somos mais plenos, nós somos mais completos. No lugar onde Deus está, há fartura de alegrias. No lugar onde Deus está, tem comunhão, tem graça, tem cura. E tem gente sendo curada nesta noite, neste lugar, porque a presença de Deus está aqui. Tem um cântico que eu gosto muito. Eu só quero estar aonde está. Vou gravar. Pode, né? Pode me contratar. Eu só quero estar aonde está, no lugar da tua presença, perto de nós quanto ela está hoje, porque hoje Deus habita dentro de nós. Hoje o templo sou eu, é você. Tem um templo de Deus do teu lado. Hoje nós somos morada do Senhor, e eu carrego a presença aonde eu estou. Eu não preciso estar num ambiente de culto como esse para sentir a presença de Deus, meu irmão. Não dependa disso. Eu vou lhe dar uma dica aqui, para você não ser esse crente com esse estado de ânimo, de sobe e desce, para que você tenha uma vida linear, estável. Primeira coisa que você tem que saber: Deus não está com você só quando você está sentindo. Guarde isso. Nós nos perturbamos quando não sentimos a presença de Deus. Pô, não estou sentindo nada. Irmãos, onde está na Bíblia que Deus só está conosco quando estamos sentindo alguma coisa? Onde? Você vai procurar e não vai achar um só versículo que lhe ensine isso. Você não precisa sentir, você tem que saber. Você só precisa saber. Por quê?
Porque a palavra do Senhor me diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E o que a palavra diz é a verdade, ponto final. Vai ter dias que você vai sentir, mas vai ter dia que você não vai sentir. Vai ter dia que você vai orar e sentir alegria, arrepio. Tem dias que você vai orar e vai falar em mistério. Tem dias que você vai orar, vai dar vontade de profetizar. Tem dia que você vai orar, vai ter visões. Tem dias que você vai orar, vai ter revelações. Mas tem dias que não vai acontecer nada disso. Tem dia que você vai orar e vai parecer que o carro está sem óleo. Quem já teve esses dias aqui? Senhor, que prova. O carro está sem óleo. E pior que tem dia que parece que está sem óleo e sem gasolina. Senhor, que isso? Misericórdia. Irmãos, acontece com todo mundo. Mas aí vem a fé. Aí vem a fé. A palavra de Deus diz que Ele está. Ele está. Eu não preciso sentir, eu só preciso saber. Meu Deus está comigo. Independente de eu estar sentindo a alma, arrepio, gozo na alma, Ele está comigo. É maturidade. É maturidade. Se não, irmãos, tem dias que você não vai querer orar. Eu já parei para orar algumas vezes, irmãos, ao ponto de ficar 2 horas em silêncio, de joelho, 2 horas, querendo orar, e cadê que tinha vontade de falar alguma coisa? Cadê que tinha ânimo? Não fluía nada. Eu lá de joelho, falei: Senhor, não estou com vontade de falar nada, não sai nada daqui, mas eu quero orar, estou aqui, 2 horas, irmão, e o relógio, meu Deus, 30 minutos e nada. Senhor, nem uma gotinha de óleo na minha cabeça aí, pelo amor de Deus, uma gotinha, e 2 horas ali. Só que eu aprendi o seguinte: naquelas 2 horas que eu estava ali, sem falar nada, doido para ouvir algo da parte de Deus, e Deus também não falava nada. Deus às vezes tem umas coisas, irmão, deixa a gente meio estressado. Pô, Senhor, tem misericórdia. E nada. Mas depois de 2 horas, veio uma chuveirada, Ele teve misericórdia, e aí eu senti poderosamente a visitação de Deus. Isso já aconteceu algumas vezes. E se eu não tivesse sentido nada depois? Deus estava me olhando do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Porque Jesus disse que Ele me olharia quando eu entrasse no meu quarto, fechasse a porta do meu quarto e orasse ao meu Pai que está em secreto. E o meu Pai que me vê em secreto iria me recompensar. Meu Pai que me vê em secreto iria me recompensar. Quando você para falar com Deus, Deus te vê. Fala para quem está do seu lado aí: Deus está te vendo. Uma coisa pedi ao Senhor, e Ele prossegue: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura e aprender no seu santo templo, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Agora Davi novamente, ele tem uma baixa ao falar dos seus adversários. Agora ele eleva o seu espírito, o seu ânimo novamente, porque o Senhor por-me-á sobre uma rocha, também a minha cabeça será exaltada. E aqui ele começa de novo a se levantar. Aí no 7 ele: ouve, Senhor, a minha voz quando eu clamo. Senhor, me ouve, por favor, tem piedade de mim, responde-me. Olha só, irmãos, no versículo anterior ele exalta a Deus,
que o visitou, e um versículo depois ele se desespera: Senhor, me ouve quando eu clamar, Senhor, por favor, responde-me. Versículo 7. Aí no versículo 8, Davi diz: quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Quando tu disseste, um dia, nesse momento aí, em algum momento dessa oração, Deus fala: Davi, Davi falando para Deus: Senhor, quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse, o teu rosto, Senhor, buscarei. Ouça uma coisa, irmãos. Deus deu uma dica para Davi aqui: Davi, eu disse para você, busca a minha face, busca o meu rosto. Por que Deus deu essa dica para Davi? Porque Davi fala: Senhor, tu disseste para mim, busca o meu rosto. Davi, busca o meu rosto, busca a minha face. E Davi diz: o meu coração te respondeu, a tua face eu buscarei. Deus está dando uma dica para Davi: Davi, quer se aproximar de mim? Quer ter mais intimidade comigo? Não fique buscando apenas a minha mão, livramento, vitória, conquista. Não, busca o meu rosto, a minha face. Quando você quer ter intimidade com alguém, você olha nos olhos, face a face. Os deuses do Antigo Testamento não tinham intimidade com os seus adeptos. Por quê? Não tinha como. Na antiguidade se adorava elementos da natureza. O sol era Deus para alguns. E o sol não tem um rosto. O sol não tem olhos. Como ter intimidade com o sol? Alguns adoravam montanhas. Uma montanha não tem rosto, não tem face, não tem olhos. Você não consegue olhar nos olhos de uma montanha. Como ter intimidade com a montanha? Para quem adora uma montanha, não há como. Mas o Deus que nós servimos tem rosto, tem face, tem olhos, e nós podemos nos aproximar dele, olhando na sua face. Amém, queridos? Nos aproximando dele, não esperando apenas no seu agir, naquilo que ele pode fazer por nós. Irmãos, Deus pode fazer muitas coisas por nós. Deus pode fazer muitas coisas pelo seu povo. Deus pode e faz muitas coisas pelos seus filhos. Mas ainda que ele não faça, ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo poderoso. Se ele não agir como nós esperamos, ele continuará sendo o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus que opera ontem, hoje e eternamente. Não busque a Deus, meu amado, apenas na sua mão. Por isso Deus falou com Davi: Davi, quer ter intimidade comigo? Busca o meu rosto, busca a minha face. E como é que se faz isso, pastor? Meu irmão, quer se aproximar de Deus? Não dependa de culto. Que a tua vida cristã não fique restrita a esse tempo aqui, que você recebe uma palavra, às vezes recebe uma profecia, às vezes recebe uma revelação, às vezes Deus fala contigo na pregação, às vezes você sente a presença de Deus. Isso tudo é muito bom, mas se você ficar só dependente disso aqui, a tua vida cristã vai ser rasa.
Porque tem horas, irmãos, que nós saímos de um culto poderoso, onde Deus desceu, onde a glória de Deus desceu sobre a igreja, e apenas a atravessar o portão da igreja, se alguém esbarrar, ou você tropeçar, quebrar o salto do sapato, ou dar uma topada, alguns são capazes de soltar um palavrão. Estou falando alguma mentira, irmãos? É desse jeito. Por isso, esse ambiente é um ambiente de treinamento, de receber de Deus, de comunhão, de instrução, de graça, de derramar de graça de Deus, de cura, de milagres. Mas a nossa vida cristã não pode se resumir a esse tempo que passamos aqui. Quantos entendem isso, irmãos? Eu falei há poucos dias para o Ministério de Louvor. O crente do Antigo Testamento só sentia Deus, só tinha contato com a presença de Deus no tabernáculo, ou no tabernáculo e depois no templo. Quando Jesus veio, Jesus mudou isso. Quando Jesus veio, olha para cá, irmãos, deixa eles ali que é uma luta, né? Mas Deus dá graça. Quando Jesus veio, Jesus muda isso. E aí nós fizemos uma comparação. Muitos aqui devem ter Wi-Fi em casa, né? Tem lá o seu roteador, que é o aparelho que emite o sinal. O Wi-Fi tem um alcance. Quando eu instalei o primeiro roteador lá em casa, quando eu ia para um quarto, lá, é na sala, o aparelho fica na sala. Quando eu ia para o quarto com o notebook, o sinal, puf, caía. Acabou. Aí, pesquisei e comprei um aparelhinho que como é que é o nome? A turma aí daqui duplica o sinal, replica o sinal. O repetidor. Comprei o repetidor. Melhorou. O sinal agora estava indo lá no quartinho lá de trás. Mas quando eu saía do apartamento, o sinal caía, mesmo com o repetidor. Ou seja, tinha um alcance ali. Quando nós estamos num ambiente de culto, esse ambiente aqui, o sinal de Deus é forte. O sinal é forte aqui. Porque enquanto estamos aqui reunidos, irmãos, nenhum de nós tem ideia, a não ser que Deus mostre do que está acontecendo aqui, neste ambiente, enquanto estamos aqui, ouvindo a palavra de Deus, adorando a Deus. Muitas coisas estão acontecendo aqui no mundo espiritual. Pessoas estão recebendo de Deus aqui, pessoas estão sendo curadas aqui, pessoas estão sendo restauradas aqui, pessoas estão sendo salvas aqui. Muita coisa está acontecendo nesse ambiente. O sinal aqui é forte. Mas o que acontece com alguns? Saio do ambiente da igreja, saio do limite de ação do sinal, do roteador. Alguns esquecem que são crentes. Esquecem. E vivem como se Deus não existisse. A semana inteira, até que o próximo culto se aproxime. As empresas de tecnologia criaram uma solução para isso. Para a gente não ter sinal só quando estamos perto do roteador. Criaram a internet móvel. Agora você tem um smartphone que para onde você vai, você tem sinal. Eu faço uma analogia com a nossa vida espiritual, irmãos. Quantos já estão entendendo?
aonde eu vou, o sinal tem que estar conectado. Não só aonde está o roteador, que é o templo, que é o lugar onde nos reunimos. Eu saí do portão, o meu sinal continua conectado. Eu não perco o sinal. Não perca o sinal, não perca o sinal. Eu estou na minha casa, o sinal de Deus está lá forte. Tem hora que o sinal dá uma queda, né, irmão? O sinal de Deus dá uma queda. Senhor, aqui na terra, a gente liga para Oi, para Claro. Ô, amigo, sinal aqui está ruim. Ô, resolve isso aí, quebra o galho. O sinal lá de casa estava ruim, eu liguei para mandar um técnico. Tem 2 semanas. Até agora o técnico... Foi não, Diogo. Foi não. Até agora estou esperando. Não vou nem falar com a empresa para não, né? Tá filmando aí para não queimar. Então, não deixe o sinal cair. Não deixe o sinal cair. E Davi, nesses altos e baixos, ele revela a sua humanidade. Ele revela a nossa humanidade. Porque nós não somos diferentes de Davi. E para terminar, no último versículo, ele diz, e aí eu queria que você prestasse bem atenção, queridos, porque aqui está a chave para você vencer o desânimo. Desânimo vai bater a tua porta? Vai. Bate na minha, bate na de qualquer um. Como vencer? Versículo 14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Olhe bem para mim agora, irmãos. Não esqueça o que eu vou lhe ensinar hoje. Na maioria das vezes que você encontrar na Bíblia a palavra ânimo, ela está ligada a uma ordem direta para nós. Anima-te. Foi dito a Josué, por ocasião do seu chamado: Josué, ser forte e corajoso, tem bom? Ou seja, Josué, se anima. A palavra não é, eu vou te animar. A ordem é, anima-te, 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 anima-te. Mas como assim? Não é ele que tem que me animar? Não. Aí Jesus vem. E de vez em quando ele tem que dizer para os discípulos: tem bom ânimo, 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 tem bom ânimo. Não é eu te animo, eu te dou ânimo. Jesus disse: tem bom ânimo, anima-te, anima-te. Sabe o que isso significa, irmãos? Não é Deus que me anima, é eu que me animo nele. Não é ele que me anima, é eu que me animo nele. Irmãos, eu tenho convivido com muitos pastores desanimados, porque não pegaram essa senha aqui. Sabe por que muitos de nós desanimamos com frequência? Aí eu vou te dar um segredo da vida que Deus tem nos ensinado. Por que a Bíblia manda eu me animar, você se animar? Tem bom ânimo, anima-te. Por que a palavra é essa? Ouça o que eu vou lhe dizer. A palavra de Deus fala isso, porque dentro de mim e de você já existe os recursos necessários para eu e você nos animarmos.
já está dentro de nós a capacidade, o potencial de nos animar. Eu posso me animar em Deus, está em mim, não é Ele que vai me animar, eu vou me animar, porque Ele já colocou dentro de mim o potencial necessário para isso, está dentro de você, o poder já está dentro de você, a capacidade de vencer o desânimo. Anima-te. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Sabe por que muitos desanimam? Porque a gente fica esperando doses de ânimo de fora para dentro. A gente quer se animar de fora para dentro. Irmãos, inverta essa ordem. Se eu depender das contingências externas para me animar, eu vou viver nesse altos e baixos. Porque, queridos, hoje você está empregado, amanhã você pode não estar. Hoje você tem vitória, amanhã tu toma uma pernada, tem uma derrota. Hoje você está bem na tua família, está bem aí, né, com o teu cônjuge. Amanhã rola uma briga. E a nossa vida vai ser sempre, irmãos, vai ser sempre assim. Vai ser sempre assim. Vamos conviver com vitórias e fracassos, vitórias e derrotas a vida inteira. Se eu depender do que está do lado de fora para me animar, eu vou viver de altos e baixos. Por isso, irmãos, quer ser... Uma vez uma adolescente aqui na igreja, há muitos anos atrás, mais de 10 anos, falou para mim: pastor, eu nunca vi o pastor desanimado, falando que... O pastor está sempre... Fala, o segredo é que eu não dependo de nada exterior para me animar. Eu já tenho o maior motivo para ser a pessoa mais animada do mundo. Eu tenho um Deus vivo, eu tenho um Deus poderoso, eu tenho um Deus que me ama, eu tenho um Deus que cuida de mim, eu tenho um Deus que é fiel, e não tem como eu não me animar, tendo um Deus tão poderoso. Não há como ser desanimado. Mas a questão é de dentro para fora. Quanto menos dependente você for do exterior, mais condições você terá de ter uma vida estável. Tem bom ânimo. E esperar no Senhor, irmãos, tem um segredo aqui. Quem gosta de esperar aqui? Tem alguém aqui que gosta de esperar? Eu também não, irmão. Irmãos, ninguém gosta de esperar. Mas já viu que a Bíblia insiste? Espera. Salmo 40, esperei com paciência, espera no Senhor, né? E o Salmo 27, 14 agora, espera no Senhor, anima-te. Falou, espera, mas não espera de qualquer jeito, espera animado. Irmãos, é fácil esperar animado quando demora, né? A irmã está orando para casar. Ela começa a orar aos 25 anos de idade. Aí faz 30 anos. Nada acontece. E ela abre a palavra do Senhor, espera com paciência. Espera. Ela faz 35, nada. Nenhum coração, nem sonha com coração, nada. Nem sinal de vida do futuro cônjuge. Aí ela faz 40, nada. Abre a Bíblia, esperei com paciência no Senhor. Esperei com paciência. Irmãos, ninguém gosta de esperar. E a própria Bíblia diz que a esperança demorada enfraquece o coração. Provérbios diz isso. A esperança demorada enfraquece o coração.
Mas eu vou lhe ensinar uma coisa hoje. Quando a Bíblia fala de esperar, isso vai animar alguns. Quando a Bíblia fala de esperar, o esperar na Bíblia não está atrelado a tempo. Desconecta esperar na Bíblia de tempo. Esperar na Bíblia tem a ver com coloque a tua esperança nele. Não é tempo, não é esperar. Espera, pode demorar. Irmão, tem hora que nem essas palavras nos animam, né? Espera só mais um pouquinho, está chegando. Tem horas que nem isso nos anima. Por quê? Esperar na nossa cabeça está atrelado a tempo. Esperar muito tempo cansa. Mas a palavra esperar na Bíblia, ela tem um significado muito mais amplo. É você depositar a tua esperança num Deus que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, num Deus que é fiel, num Deus que cumpre a sua palavra, num Deus que não falha. Nosso Deus não falha, nosso Deus não falha, nosso Deus não falha. E quando esperamos nele, nós estamos dizendo: Senhor, eu confio em ti. Esperar em Deus é depositar a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa fé num Deus que tudo pode. Deus não vai falar contigo, irmãos. Deus não vai falhar contigo. Ele nunca falhou com ninguém. E com você não será a primeira vez que Ele vai falhar. Espera no Senhor. Anima-te. E Ele fortalecerá o teu coração. Tem gente aqui nessa noite que vai sair daqui pronta, debaixo desta palavra, para viver um novo tempo na sua vida. O desânimo não vai mais ser teu companheiro, tua companheira. Teus dias não serão mais determinados, teu estado de ânimo não serão mais determinados pelas contingências da tua vida. Os inimigos podem se levantar, mas dentro de você haverá sempre uma convicção: se levantaram para cair, se levantaram para cair, vai cair, vai cair, vai cair, não ficarão de pé, não ficarão de pé, porque a minha confiança está depositada no Senhor. Uns confiam em carros e outros em cavalos. Uns encurvam-se e caem, mas eu me levanto, estou de pé. Anime-se no Senhor teu Deus. Irmãos, eu quero ser alguém cada vez mais animado com o meu Senhor. Homens e mulheres de Deus, não se deixem vencer pelo desânimo. Você aprendeu aqui nessa noite que o poder para vencer o desânimo já te foi dado, já está dentro de você. O recurso ou os recursos para você vencer o desânimo já estão dentro de você. Apenas lance mão deles e seja o crente mais animado do mundo. Coloque-se de pé. Feche teus olhos, meus amados, nós vamos orar. Que esta palavra se torne uma realidade na tua vida. Que teus momentos de desânimo daqui para frente sejam enfrentados numa nova perspectiva, numa nova postura. Você terá uma nova postura frente aos momentos de desânimo, frente às guerras, às batalhas. Você se portará como alguém que sabe que o teu Deus
é fiel e poderoso para te dar vitória. Deus é Deus de respostas. Tem pessoas aqui nessa noite que estão ansiosas por uma resposta da parte de Deus. Você saiu da tua casa com uma expectativa no teu coração, esperando de Deus uma resposta. O Senhor já falou contigo na palavra, mas esta semana você viverá experiências que vão te mostrar que o teu Deus é contigo e que Ele ouve as tuas orações. Vamos orar. Senhor, nós queremos nos colocar diante do Senhor nesta noite, com todas as nossas debilidades, nossa humanidade, nossas fraquezas, nossas limitações, reconhecendo que sem Ti nada somos. Tu és a nossa força, como disse Davi. A nossa esperança está em Ti. Não esperamos em homens, não esperamos nas estruturas humanas desta terra, esperamos num Deus que tudo pode, e que nos ama, e que tem prazer em nos abençoar. Nesta noite, nós te pedimos, Senhor, dá vitória ao teu povo, dá vitória ao teu povo, aqueles que precisam de uma resposta, nesses dias, envia do alto a resposta que os teus filhos te pedem, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Permaneça de olhos fechados. E eu queria perguntar se tem alguém aqui nessa noite que ouviu a palavra, sentiu que Deus falou com você e hoje você deseja no teu coração tomar a decisão de entregar a tua vida a Jesus. Tem alguém nessa noite? Se houver, levante uma de suas mãos. Ou alguém que esteja afastado, afastada, um homem, uma mulher, uma jovem, um jovem. Tem alguém nessa noite que queira entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Ou alguém afastado que hoje deseja se reconciliar com o Senhor. Deus abençoe. Se houver mais alguém, você pode sair do teu lugar e vir aqui, que nós queremos orar pela sua vida. Se não, vamos orar pelo nosso amado aqui. Estenda tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, entregamos esta vida em tuas mãos. Pedimos a tua bênção, o teu renovo sobre ele. Pedimos, Senhor, tua graça, mais uma vida aqui. Senhor, nós te louvamos por essas vidas e te pedimos, Senhor, que haja um renovo, Reescreve a história de vida desses varões, marca-os com teu selo e glorifica o teu nome na vida deles, Pai, no nome poderoso de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com esse povo e com todos que aguardam a vinda de Jesus agora e sempre. Aquele que crê, diga amém. Deus abençoe a todos. Aleluia, Jesus.